eu queria agora convidar o Carlos Frederico Ramos de Jesus para um tema muito significativo, que é os animais como sujeito de direito. O Carlos é doutor e mestre em filosofia e teoria geral do direito pela Faculdade de Direito da USP, onde também se graduou em 2005, professor contratado do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP, desde 2019, lecionando disciplinas introdutórias ao direito nos cursos de Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da FEA. Meu caro professor doutor Carlos, seja muito bem-vindo. Tema fascinante. A palavra é sua, por favor. Muito obrigado, Tejon. Obrigado, bom dia a todas e a todos. Agradeço aqui à Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha pelo convite. Cumprimento todas e todos aqui do ambiente acadêmico, aqui na pessoa do querido professor Paulo Maior, meu colega da USP. Agradeço aqui a Júlia pelo suporte aqui com o compartilhamento da tela. Muito bem, o nosso tema hoje, né, animais como sujeitos de direito. Está aqui a minha qualificação, meu contato, né, o contato aí do Instagram do Grupo de Estudos de Ética e Direito Animal que eu coordeno na Faculdade de Direito da USP. O nosso tema aqui vai ter duas partes, né? Uma primeira parte descritiva, né, em que eu mostrarei como é a situação concreta dos animais hoje no direito brasileiro, em que eles são ao mesmo tempo sujeitos e objetos de direito, são as duas coisas, né? Essa é a parte descritiva. E numa segunda parte, que no final é o resultado, né, da minha pesquisa, da minha tese de doutorado, que virou o livro Direitos Animais entre Pessoas e Coisas, né? Que é uma abordagem prescritiva, no sentido de que os animais devem ser apenas sujeitos de direito, né? Então, primeiro nós vamos ver como funciona hoje, né? Qual é o panorama legal no Brasil, para depois passarmos a esta parte mais prescritiva, né? A essa parte mais normativa, no sentido do que deve ser, né? De lege ferenda, como se costuma dizer. Então, podemos passar para o próximo, Júlia, por favor. Muito bem. No Brasil, os animais são incontroversamente objetos de direito. Essa é a visão clássica, né? Cito aqui alguns artigos do Código Civil, tanto o artigo 82, cuja doutrina coloca os animais como bens móveis semoventes, ou seja, aqueles que têm capacidade de moto próprio, de movimento próprio, e outros artigos aqui também que eu listo, né, não precisamos passar por cada um, em que está sempre implícito que o animal é uma coisa, que o animal é um objeto de propriedade, né? Ou seja, é possível efetivamente trocar um animal se ele vier com um defeito, né? São os vícios redibitórios ou vícios ocultos. É possível falar-se em responsabilidade do dono do animal, né? Se o animal causa algum dano a terceiros, então é uma responsabilidade do dono, não do tutor, né? Dono, relação proprietário-propriedade, né? E tudo isso é um reflexo da visão tradicional que a gente tem na doutrina do Kant, pelo menos na leitura mais tradicional, né, dessa filosofia, a principal base, né? Ou seja, quando a gente coloca a racionalidade, né, como a linha divisória entre os entes que devem ser tratados como pessoas e os entes que devem ser tratados como coisas, a gente acaba colocando todos os animais, e assim como todas as outras coisas inanimadas, né, na categoria de coisas, né? A ideia do Kant, né, na fundamentação da metafísica dos costumes, é justamente aquela de que a razão coloca uma linha divisória entre os entes que se autodeterminam, que se dão as próprias regras e, portanto, são autônomos, que são as pessoas, são apenas os seres racionais, e os seres que não se dão as próprias regras, que seguem as regras que lhes vêm da natureza.
né? Esses, sendo irracionais, seriam, portanto, coisas. Esse é o substrato filosófico, né, que está por trás dessa ideia tão tradicional dos animais como objetos de direito. Podemos passar para a próxima, por favor. Mas também no direito brasileiro, os animais são sujeitos de direito, né? Na visão tradicional, eles são objetos, isso não é nenhuma novidade, mas no direito brasileiro eles também são sujeitos. Sujeitos a qual direito? Sujeito a um direito que está na Constituição da República, é o direito à imunidade ao tratamento cruel, né? Aí eu listo o artigo 225 da Constituição da República, em que o nosso Constituinte, de maneira bastante inovadora, né, coloca o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos, né, e especifica no parágrafo 1º algumas regras para isso. Uma dessas regras, né, justamente o parágrafo 1º, inciso 7, coloca que são vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade. Estou lendo aqui apenas a parte principal aqui para a nossa apresentação. Ou seja, se o Constituinte coloca que são vedadas as práticas que que submetam os animais à crueldade, né? O que ele está estabelecendo, embora haja uma divergência na doutrina quanto a isso, o que ele está estabelecendo é justamente que esses animais têm direito, né, a não serem tratados cruelmente. Se eles têm um direito estabelecido na Constituição, eles são sujeitos de direito, né? Ou seja, na conformação do Código Civil e da legislação ordinária, né, mais privatista, mais civilista, os animais são objetos de direito. Pela Constituição, eles são sujeitos. Devemos escolher entre sujeitos e objetos? Do ponto de vista descritivo, não precisamos escolher ou um ou outro. Há diversos entes que são sujeitos e objetos de direito no ordenamento jurídico. Pensem, por exemplo, nas empresas, né? As empresas são sujeitos de direito. Elas têm direito de cobrar os seus devedores, por exemplo, né? Mas elas também são objetos, você pode vender uma empresa, né? Então, os animais, enquanto estão como sujeitos e objetos descritivamente no direito brasileiro, né, estão nessa situação dupla, né? Eles são tanto sujeitos do direito ao tratamento não cruel, mas eles também são objetos nos termos do Código Civil, que os considera bens móveis semoventes. Podemos passar para o próximo, por favor. Esse direito à vedação à crueldade foi densificado, né, em diversas instâncias. Em primeiro lugar, na legislação infraconstitucional, então cito aqui a Lei de Crimes Ambientais, a 9605 de 98, que criminaliza os maus tratos aos animais, dentre outras questões, e a mais recente Lei 14.228 de 2021, que é a lei que impede, né, que os CCZs exterminem cães e gatos, né, que sejam pegos nas ruas. Já havia muitas decisões judiciais quanto a isso, mas essa lei veio a tornar o assunto incontroverso, tornando lei federal, né? Ou seja, são duas densificações da vedação à crueldade, né, que a gente vê nessas duas leis, por exemplo, né, dentre tantas outras. E eu destacaria também as decisões do Supremo Tribunal Federal, que têm densificado essa vedação à crueldade, né? Cito aqui, dentre as muitas decisões do STF, rinha de galo, farra de boi, enfim, cito duas aqui que para mim são muito emblemáticas, né? Que é a ação direta de inconstitucionalidade 4983, que determinou a inconstitucionalidade da vaquejada, e a ação de descumprimento de preceito fundamental 640, né? Julgada ano passado, que decidiu que é inconstitucional interpretar a legislação
de maneira a permitir que os animais apreendidos em situação de maus tratos sejam eliminados, sejam exterminados. Claro que ela não impede a eutanásia, que é feita em favor do animal, né? Na situação em que não há um prognóstico de cura e que há um extremo sofrimento do animal. Mas o que a DPF determinou é que animais arrecadados, né, em situação de maus tratos não podem ser eliminados por questão de mera conveniência do poder público, porque não tem espaço, porque não tem estrutura para mantê-los. Isto não é uma razão para eliminar tais animais, né? Então, também é uma densificação desta vedação à crueldade. Muito bem, esse é o panorama descritivo do direito brasileiro. Vamos passar agora para a abordagem prescritiva, né? E aqui eu vou trazer um pouquinho da minha pesquisa, da minha revisão bibliográfica na tese Direitos Animais entre Pessoas e Coisas. Essa frase do Bentham, né, muito famosa, como diz o professor Daniel Lourenço, né, é a nota de rodapé mais famosa da história da ética animal, porque o Bentham escreveu essa frase numa nota de rodapé. Ela mostra para nós como mudou a linha divisória entre seres que merecem ser considerados moralmente e seres que são coisas, né? Quando Bentham fala, a questão quanto aos animais não é eles podem raciocinar, nem eles podem falar, mas sim, eles podem sofrer. Quando ele fala isso, ele está nos dizendo que a gente, ao pensar apenas na racionalidade para extremar, para dividir sujeitos e objetos de direito, a gente está pensando num critério insuficiente, né? Por quê? Porque para muitos entes, né, que, ainda que não sejam racionais, podem ser inteligentes, mas não racionais, né, no sentido kantiano de racionalidade, muitos seres, ainda que não racionais, se importam originariamente com o que lhes ocorre, né? O que ocorre para eles, importa para eles, independentemente de importar para terceiros. É a ideia de ser um sujeito, né? De ser alguém que tem um próprio bem e que se importa originariamente com o que lhe ocorre. Ora, qual característica dos animais, pelo menos de alguns dos animais, né? Certamente não todo o reino animal, qual característica seria a característica definidora desta linha, né? Seria a senciência, né? A capacidade dos animais para o sofrimento. E a gente pode ver, ao longo de uma revisão ampla, né, da ética animal, que a senciência é o critério principal para a titularidade de direitos na ética animal. Cito aqui alguns dos autores que eu revisei, e vejam que o Peter Singer não está aqui, mas é lógico que o Peter Singer é o pioneiro dessa ideia de senciência, né? Pelo menos que faz a primeira teoria bastante articulada quanto à senciência, que foi um conceito que veio com Richard Ryder. Mas o Singer não defende direitos morais aos animais, né? Ao contrário desses outros teóricos que eu listei aqui. Por isso que o Singer, não obstante tão importante, não está listado dentre esses teóricos aqui que defendem a titularidade de direitos aos animais em decorrência da senciência, né? Muito bem, podemos passar para o próximo, por gentileza. Esse trecho aqui do Will Kymlicka e da Sue Donaldson em Zoópolis me parece extremamente elucidativo dessa virada, né? Dessa virada de se substituir a razão pela senciência, né? Não é mais a razão o critério definidor para dividir pessoas de coisas, né? Mas esse critério, ao menos quanto a subjetividade jurídica, tem que ser a senciência. Vejam o que dizem aqui esses dois filósofos, né? O Kymlicka e a Donaldson. Direitos invioláveis não são um prêmio conferido para um indivíduo ou uma espécie que some mais pontos em uma escala de capacidades cognitivas, mas antes um reconhecimento do fato de que somos seres subjetivos.
e, como tais, devemos ser reconhecidos como titulares da direção de nossas próprias vidas. Vejam que interessante. O que o Kimlicka e a Donaldson dizem aqui é que o direito à inviolabilidade, né, não digamos, uma medalha de primeiro lugar, né, uma medalha para quem chega no ponto mais alto do pódio em termos de inteligência ou de capacidade cognitiva ou de racionalidade. Não. A inviolabilidade existe porque existem vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades existem em virtude da senciência, em virtude da capacidade de sofrimento, né? Que nos faz, como dizem Kimlicka e Donaldson, seres subjetivos titulares de nossas próprias vidas. Ora, não são apenas os seres com elevada capacidade cognitiva e com racionalidade, no sentido kantiano, que somos nós, os seres humanos, né? Não são apenas esses os seres que devem ser titulares das suas próprias vidas, né? Mas todos os seres que se importam originariamente com o que lhes ocorre, ou seja, os seres sencientes, tá? Então, podemos passar para o próximo slide. Se formos pensar, assim, rigorosamente a partir desta ideia que eu lhes passei aqui, dessa frase do Kimlicka e da Donaldson, a gente vai perceber que muitos direitos humanos são, na verdade, direitos animais, né? Porque eles são fundados em vulnerabilidades decorrentes da Und nossa... sie zeigen das sind Resultate unseres Bewusstseins, denn es gibt das Recht auf physische Integrität des Menschen. Zum Beispiel, warum ist Folter unterboten? Das ist verboten in der Verfassung. Nicht genau, weil wir rationelle Wesen sind mit Selbstbewusstsein. Das basiert darauf, dass wir Leid und Schmerz empfinden. Warum wird das Recht auf Ernährung gesichert, weil wir Hunger empfinden? Das ist unsere Realität. Quando a gente percebe que a nossa vulnerabilidade decorrente da nossa senciência, da nossa animalidade, né, enseja tantos direitos que nós consideramos direitos humanos, seria incoerente dizer que estas mesmas vulnerabilidades, quando ocorrentes em outros seres não humanos, não ensejassem direitos a eles também, né? Ou seja, a gente tem as mesmas vulnerabilidades em dois tipos de seres diferentes. Em um, gera direitos, nós, direitos humanos. Nos outros, nos animais, por que não geraria? Né? Deveria gerar esse direito animal à inviolabilidade, muito mais do que a vedação da crueldade, né? E, por fim, para não estourar o meu tempo aqui, eu termino com esta frase da Martha Nussbaum, no Fronteiras da Justiça, em que ela diz o seguinte, né? Os animais não fazem parte simplesmente da mobília do mundo, tá? Não são objetos, não fazem parte da mobília do mundo. São seres ativos tentando viver suas vidas e muitas vezes atrapalhamos o caminho deles. Tal fato parece um problema de justiça, não uma simples questão de caridade. Claro, se nós temos vulnerabilidades, né, dos animais que não são respeitadas, né, e que eles são tratados como mobília, né, e não como seres ativos tentando viver suas vidas, isso não é uma questão de ser bonzinho, não é uma questão de amor, é uma questão de justiça, né, uma questão daquilo que se deve ao outro, ainda que você não goste do outro, né? Não é uma questão simplesmente de caridade, de amor ou de ser bonzinho. É uma questão de justiça, que a gente pense em progressivamente considerar os animais apenas sujeitos de direito. No próximo slide, eu deixo aqui algumas referências, né, para quem quiser saber mais sobre o tema, algumas produções minhas e de grupo que eu coordeno. Essa cartilha do GEDA aqui é o meu grupo de estudos de ética e direito animal. A gente fez uma cartilha sobre os fundamentos da ética animal.
bem para popularizar o conhecimento do direito animal mesmo, né? O primeiro artigo que eu acabei de publicar na Revista Brasileira de Direito Ambiental sobre direito animal, sobre dignidade animal, sobretudo baseado na obra da Christine Korsgaard, né? E finalmente, a minha tese que eu referi diversas vezes aqui durante a apresentação, Direitos Animais entre Pessoas e Coisas, né? Mais uma vez, eu agradeço pelo honroso convite, obrigado, e é uma grande satisfação aprender com todos e com todas aqui. Obrigado. Doutor Carlos, muito obrigado. Nós aprendemos muito. Esse conceito do sem ciência é profundamente incomodante. Eu fico imaginando, com o avanço do conhecimento, da ciência, o quanto que o assunto sem ciência vai ficando para trás, né? Quando nós formos descobrindo outros sentimentos e outros aspectos que os animais efetivamente percebem, sentem, não expressam, mas percebem, sentem, né? E como isso também, ao estudar um assunto desse, doutor, como isso também mexe conosco, seres humanos, né? Quando falamos de capacidade de resiliência, olha, tem muita coisa aí muito rica nesse seu estudo, que é totalmente voltado e útil para nós, seres humanos. E essa consciência, quando temos essa consciência, ela realmente incomoda, eu diria, no bom sentido, né? Incomoda no bom sentido. Doutor, parabéns. Eu apreciei muito, tenho certeza que o pessoal aqui adorou aí a sua visão. Visões que a gente precisava estar mais acostumado a tê-las, a vê-las de uma maneira um pouco mais presente. Aqui vai aproveitando aqui uma pergunta, já aqui de um internauta nosso. Nesse tema, por exemplo, como é que nós podemos atrair mais ainda a sociedade, a juventude, jovens universitários, para se aprofundarem nesse tema, né? Seu tema, um tema voltado à área do direito, muito poucos advogados atuam dentro disso, etc. E tal. Temos aqui um patrocinador, o escritório Pinheiro Neto, nunca esquecendo, muito obrigado por estar conosco, né? Parabéns. A sua visão, a atração de mais jovens neste campo desse saber, por favor, doutor Carlos. Tejão, essa questão é excelente, porque me parece que isso tem que passar pela educação ambiental e animal já desde o início, né? Alguma coisa para ser incluída aí no ensino básico ou no ensino médio, né? Quando a gente fez a cartilha do GEDA, a gente pensou justamente em um material também que pudesse ser aproveitado em aulas de educação ambiental ou animal, né? Por quê? Porque é necessário que esse debate esteja presente, né, em todas as esferas públicas, né, importantes, né? E, sem dúvida, nesse aspecto, a escola, né, acaba sendo a principal esfera pública de formação, né, das futuras gerações, né? Então, já temos em muitos lugares educação ambiental, por que não incluir ética animal também como uma subdisciplina aí da educação ambiental, né? Eu acho que é um tema importante, sobretudo pela relação que ele tem com o que a gente está vivendo hoje no mundo, né? Com a emergência climática, né? Com todas essas questões que nos obrigam, né, a ficar, como você muito bem disse, incomodados da maneira boa, né, com essas questões, para poder pensar o que nós podemos fazer para deixar algum mundo, né, para os que vierem depois de nós, né? E a ética animal passa por aí. Então, eu acho que a inclusão disso na escola seria fundamental, seria fundamental. E você tem toda a razão, no direito é algo ainda bem incipiente, melhor, mais desenvolvido do que há 10 anos, 15 anos, quando eu comecei a estudar esse assunto,
mas ainda realmente não está nos currículos das faculdades, nos currículos obrigatórios, por exemplo, direito animal, né? Então, temos um longo caminho ainda a palmilhar, com certeza. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Nosso tempo aqui Obrigado, Tejão.